terceira e última exceção diz assim, ó, quando eu tiver substantivo mais substantivo. Quando eu tiver dois substantivos, tá? Pode aqui ampliar para mim. Substantivo com substantivo. Daí a regra diz o seguinte, quando o segundo substantivo, olha só, quando o segundo substantivo especificar o primeiro, tá? Especificar o primeiro. Claro que dependendo da gramática não vem especificar, vem determinar o primeiro, vem estabelecer relação de semelhança com o primeiro, enfim, existem outras nomenclaturas aqui, tá? Quando isso ocorrer, o que vai acontecer, tá? Acontece o seguinte, eu vou apagar aqui para colocar a regra. Acontece que na regra geral, o primeiro substantivo ficaria variável, tá? O primeiro substantivo ficaria variável e o segundo substantivo ficaria invariável. Assim é a regra tradicional. O primeiro variável e o segundo invariável. Senhor, não entendi. Como assim? Por exemplo, quando eu coloco aqui a palavra navio, escola. Navio, escola. Eu já vou aqui colocar possibilidades. Eu vou comentar por que possibilidades. Originalmente, navio, escola, eu tenho dois substantivos, o navio e a escola. E originalmente, escola especifica o tipo de navio, determina o tipo de navio. Então, pela regra tradicional, ficaria assim, ó, só a primeira variável, os navios, escola. Assim ficaria tradicionalmente. Porque quando eu tiver dois substantivos e o segundo substantivo especificar o primeiro, quem varia é o primeiro, os navios escola. Assim como pombo-correio, os pombos-correio. Assim como ponto-chave, os pontos-chave. Mas o que ocorreu? Ocorreu que muitos gramáticos se revoltaram com a regra e com razão. Por quê? Porque existe uma regra geral que diz o seguinte, pode voltar para mim. Existe uma regra geral que diz assim, ó, as palavras variáveis devem ser flexionadas, que é uma regra eficiente, aquela do início que nós vimos. As palavras variáveis devem ser flexionadas. E aí vem um detalhe, a palavra navio varia ou não varia? O navio, os navios. Varia. A palavra escola varia ou não varia? A escola, as escolas. Varia. Portanto, muitos também vão defender a variação das duas palavras. É mesmo? É. Volta comigo na tela. Ó, ou seja, eu também posso entender os navios, escolas, que para mim seria a forma mais coerente, né? Por quê? Porque já há uma regra geral. Por que eu vou estar inventando em cima de algumas outras coisas? Então aqui, ó, pode ser os navios escola ou os navios escolas, as duas variando. Se eu pegasse, por exemplo, pombo-correio, poderia ser os pombos-correio ou os pombos-correios. Se eu pegasse ponto-chave, poderia ser os pontos-chave, os pontos-chaves. Volta para mim. Bom, o que acontece? Acontece que geralmente, em muitos casos, na imprensa, por exemplo, nós temos a preferência, não é, pela regra tradicional. Então a gente escuta aí, ó, cidade, sede. O Brasil teve 12 cidades sede, né? Por quê? Porque sede é o tipo de cidade, são dois substantivos, cidades, sede. Célula-tronco, que nós escutamos por aí. Célula é um substantivo, tronco também. As células-tronco. As células-tronco. Varia a primeira, a segunda não varia. Concordamos? Então, muitas e muitas vezes, não é? A gente escuta a forma tradicional. Para a prova, eu tenho de saber que as duas existem, tá? Então, eu tenho de saber que as duas existem, porque vá que apareça na prova navios escola, tu tens de considerar que a resposta está correta. Claro, eles não iriam perguntar qual é a correta. Letra A, navios escolas. Letra B, navios escola, porque daí daria anulação. Mas as duas formas, sim, são corretas e eu tenho de aceitá-las. Tudo bem? Certo?
Então, esta parte aqui que a gente vê em concordância é aquela parte mais arcaica do português, né? Que raramente nós temos nas outras matérias hoje, que é aquela parte que eu tenho de lembrar as exceções, a exceção da exceção, e aí vem a exceção da exceção. Antigamente o português era só assim, ainda bem que modernamente mudou, né? Mas como vem no edital, né, flexão nominal, a gente tende a dar um especial, temos de ter, melhor dizendo, um especial cuidado com esta parte. Eu sei que é mais pesado, eu sei que é um pouco mais chata, mas não adianta, né? Vá que caia uma questão. Bom, agora...